Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos o nosso estudo da revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Estamos estudando, mergulhando na primeira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. E hoje, lição de número 3, divisões na igreja. Tópico 1, as dissensões e seus prejuízos para a igreja. 2, o partidarismo na igreja. E 3, as divisões e os seus perigos. Não sai daí que vamos estudar, vamos mergulhar, vamos amar mais a palavra do Senhor. Eu quero agradecer todo o carinho especial que você tem tido para conosco, para com este canal, você que tem comentado, você que tem deixado o seu like, você que tem pedido para outras pessoas se inscreverem aqui conosco. Deus te abençoe. Você não imagina como você tem sido bênção para nós, como você tem nos motivado a continuar fazendo este trabalho de uma melhor forma cada vez mais. E aqui um agradecimento também todo especial àquela que agora está fazendo o design aí dos slides que nós estamos disponibilizando para você. Nossa querida Caroline Esperança. O endereço dela está na descrição do vídeo, caso você precise de alguma coisa relacionada a design para a tua igreja. Vamos estudar? O nosso texto do dia está em 1 Coríntios 1:13, que diz assim: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? A síntese da lição de hoje é: as divisões e partidarismos demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. O texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 10 até o 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e Gaio. Versículo 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Que palavra profunda! Vamos hoje estudar um pouquinho de treta na igreja, e havia sim treta lá na igreja de Corinto. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui comunicando a tua palavra. Ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a verdade que o Senhor quer transmitir para nós por meio da tua palavra. Usa esse irmão e essa irmã com ousadia e autoridade, em nome de Jesus. Amém. E não esqueça que para abençoar a tua vida, nós estamos disponibilizando os slides que a querida Caroline Esperança fez para nós. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link tanto para a versão em PDF quanto para a versão em PowerPoint. Você tem toda a liberdade para usar, para ministrar a sua aula, para compartilhar com os seus amigos. O importante é que, assim como nós estamos sendo bênção para você, que você seja bênção para outra pessoa. Afinal, bênção só é bênção quando abençoa um outro alguém. Queridos, hoje vamos estudar uma lição importante. Paulo tratando de dissensões, Paulo tratando de divisões na igreja de Corinto. Na primeira lição, nós apresentamos para você
a cidade de Corinto, nós falamos sobre a formação daquela igreja que era predominantemente formada por irmãos gentios e alguns poucos judeus que receberam a mensagem de Paulo, que aquela cidade era uma cidade muito importante, uma cidade portuária, havia ali portos muito grandes e movimentados e também era uma cidade dominada pelo paganismo. Havia naquele lugar um templo de Afrodite, no qual era praticada a prostituição cultual. Então, muitos dos costumes praticados ali na cidade de Corinto não eram compatíveis com a mensagem de Cristo e com o comportamento de um bom cristão. E hoje vamos falar de mais um comportamento que não estava adequado. Os irmãos ali de Corinto, eles estavam dividindo a igreja. De que forma? Criando grupinhos, criando partidos, o partidarismo dentro da igreja. E nós sabemos que o objetivo da igreja é ter unidade. Nós precisamos ser um corpo, o corpo de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo Jesus e nós todos temos uma função específica no corpo. Então já quero começar essa lição dizendo que todos têm a sua importância dentro da igreja. Todos têm a sua importância no corpo de Cristo. Uns o Senhor vai levantar para um determinado serviço e outros o Senhor vai levantar para outro. E é bom nós vermos Deus usando outras pessoas e o nome dele sendo glorificado. Nesta lição veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais preocupava no momento de escrever a carta. Ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Na igreja de Corinto havia partidarismo em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho pessoal. Pelo menos duas características importantes nós vemos nos escritos paulinos a respeito da igreja de Cristo. A primeira delas é que era uma igreja cheia de dons espirituais, uma igreja na qual não faltava nenhum dom, conforme a mensagem do próprio Paulo. No entanto, era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja imatura, era uma igreja que Paulo mesmo chamou de carnal em um determinado momento. Paulo precisava tratar aquela igreja e Paulo fez. Paulo tratou os problemas. Paulo, como um bom pastor, identificou ali os problemas que estavam atrapalhando o desenvolvimento da igreja e tratou um por um. Eu trouxe um quadro para você que também está na revista, que eu achei muito interessante, que fala dos problemas da igreja de Corinto e onde Paulo tratou em sua carta. Paulo falou sobre o sectarismo, Paulo falou sobre a imoralidade sexual, litígio entre os crentes, casamento, vida conjugal, comida oferecida a ídolos, sustento econômico de ministros, o véu feminino no culto cristão, desordem durante a Santa Ceia, abuso de dons espirituais, confusão sobre a ressurreição e perguntas sobre ofertas. Problemas que Paulo pontuou. Esta carta é uma carta muito didática. Então, se você quer estudar acerca de problemas que acontecem e se repetem em todas as igrejas, na minha, na sua, estude de que forma Paulo tratou isso. No entanto, é necessário que você traga para um contexto, porque nós temos que perceber que toda carta tem um destinatário imediato. E o destinatário imediato da carta de Paulo aos Coríntios eram os irmãos daquela igreja. Mas também as cartas que estão na Bíblia Sagrada têm um destinatário mais amplo, que somos nós, a igreja de Cristo. Somos nós, a igreja da atualidade, que precisamos olhar, verificar em qual contexto aquele texto foi escrito para podermos trazer os princípios eternos e a aplicação para as nossas vidas. Não esqueça, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então não pegue o versículo isolado e comece a criar doutrina em cima dele. Preste atenção no contexto no qual aquele texto está inserido. E a dica mínima que a gente dá
para que haja observância do contexto, é que você pelo menos leia 2 capítulos antes e 2 capítulos depois do texto que você está querendo analisar. Então guarda isso no teu coração. Tópico de número 1, as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Uma exortação para não causar dissensões. Querido, uma coisa interessante. Todas as cartas paulinas tinham uma característica importante, ou melhor, 2 características. A primeira delas é que Paulo trazia sempre exortação. Só que a exortação sozinha não adianta. Paulo também, como um bom pastor, trazia conselhos para que haja melhoria naquele comportamento, que haja solução para aquele problema. Ou seja, Paulo chamava a atenção pela existência de um problema, pela existência de uma situação não compatível com o caminhar da vida cristã, mas também apresentava conselhos para que houvesse uma melhoria naquela postura. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que todo pastor tem a função de exortar, todo pastor tem a função de aconselhar. Então, se Deus levantou alguém na tua vida para te exortar, para te aconselhar, glorifique a Deus por essa pessoa. Pode ser um líder do ministério ao qual você pertence, pode ser o teu pastor, pode ser um pastor auxiliar, pode ser um membro mais experiente da sua comunidade. O importante é que nós recebamos bem as exortações que vêm para edificação da nossa vida espiritual. Porque entenda, querido, nenhum pastor que ama o seu rebanho vai falar de algo para prejudicar a vida dos irmãos. Ao contrário, ele está se expondo, ele está ali de maneira até sofrível, arrancando realmente do âmago do seu interior para trazer palavras mais duras, as quais ele não gostaria de falar. Qual é o pastor que não gostaria de só estar convivendo com ovelhas perfeitas? Me diga aí, qual é o pastor que não gostaria só de elogiar, de bater palmas? Mas, infelizmente, queridos, nós somos todos imperfeitos, pecadores, miseráveis e precisamos da graça e misericórdia de Deus todos os dias em nossa vida. Então, querido, se o teu pastor, se o teu líder, se alguém mais experiente tem te exortado, chamado a tua atenção, glorifica e aceita essa palavra, ouve essa palavra e busca melhorar, porque o nome do Senhor será glorificado. Paulo fazia isso muito bem. Paulo deixava claro os objetivos da sua escrita e da sua fala. No entanto, Paulo também tratava de não se impor com um mero simples autoritarismo barato. Paulo falava assim: rogo a vocês, irmãos, que melhorem. Rogo a vocês que parem com isso. Paulo usava essa expressão que hoje quase não é mais utilizada, que é o rogar, que é o pedir. Ele não estava ordenando, ele não estava exercendo a sua autoridade apostólica ali de maneira leviana. Ao contrário, ele estava querendo dizer assim como vocês ouviram a palavra do evangelho que eu vos preguei, eu peço a vocês, me ouçam mais uma vez. Eu sou pastor de vocês e eu quero o bem de vocês. Então Paulo usava isso. Mas não apenas isso. Quando Paulo tratou especificamente a respeito das divisões, das dissensões, das brigas, ele pediu, mas também trouxe à memória daqueles que compunham aquela igreja da importância do amor fraternal, dizendo: vocês são irmãos em Cristo e precisam agora demonstrar esse amor. E ele finalizava os seus conselhos, a sua exortação, evocando a autoridade do nome do Senhor. Ele falava pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico de número 2, as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, logo no início, logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, nós percebemos claramente qual era o comportamento da igreja primitiva. Era uma igreja que caminhava junto, era uma igreja que orava junto, era uma igreja que tinha as coisas em comum, era uma igreja que tinha um propósito firme de esperar a volta do Senhor.
havia algo mais importante que os unia, que era a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja tinha unidade por conta disso. No entanto, a igreja de Corinto não demonstrava essa mesma unidade. Talvez por conta da sua influência ali da cultura helênica. Perceba que ela estava ali no berço do paganismo helênico, ali próximo ao templo de Afrodite, como falei já aqui em lição anterior, uma região portuária onde pessoas eram exploradas, tinha muita gente pobre, muita gente sendo escravizada ali por conta do pecado do acúmulo da riqueza e da exploração do outro. E essa era uma prática naquele lugar. Talvez por reflexo de tudo o que acontecia naquele ambiente, algumas dessas coisas foram trazidas para dentro da igreja. Então Paulo amorosamente, mas verdadeiramente tratou desses problemas. Ele conclamou que a harmonia precisava retornar à igreja de Cristo, porque a igreja não devia seguir os padrões do mundo, mas os padrões ensinados pelo próprio Jesus. E aqui quero fazer um parêntese, uma ressalva. Quantas vezes nós falamos assim: esse é o meu jeito, eu não vou mudar, eu sou desse jeito e vou morrer assim. Querido, nós não fomos chamados para ficarmos do jeito que nós somos. Nós fomos chamados para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, não venha com essa desculpa, tá bom? Você vai tentar melhorar todos os dias, ouvir as pessoas que te amam, ouvir aqueles que te apresentam a palavra. Você precisa corrigir rotas, corrigir rumos, corrigir comportamentos todos os dias. E isso é bom, porque quando o tempo passa, e esses dias eu conversava com a minha esposa a respeito disso, e eu falava que a idade também é muito bom, porque nós vamos ficando mais velhos, e nós vamos entendendo que nós vamos ficando mais sábios também, porque aprendemos com a palavra, aprendemos com aquilo que nós lemos, aprendemos com aquilo que nós vivemos e aprendemos com aqueles com os quais nos acompanhamos. E é por isso, mais uma vez ressalto, que precisamos nos acompanhar com pessoas que nos edificam, com pessoas que nos levam para perto de Deus, com pessoas mais inteligentes que nós, com pessoas mais espirituais que nós, para que nós possamos ser abençoados também. E da mesma maneira, aquilo que nós recebemos, nós precisamos dar. Nós precisamos também abençoar outras pessoas, ensinar a palavra para outras pessoas e ser boca de Deus também para aqueles que estão começando na jornada do cristianismo. Paulo então falou que os coríntios deveriam pensar a respeito da importância da unidade de forma a viverem ligados, unidos em amor. É preciso querer fazer isso, queridos. Só vai haver unidade se nós realmente quisermos mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento. Há coisas, querido, que nós precisamos entender que Deus não vai fazer por nós. O Senhor nos traz o ensinamento. Ele revelou a sua vontade para nós por meio da sua palavra. Então nós precisamos pegar esses ensinamentos que vão transformar o nosso caráter, transformar a nossa fé em atitude e mudar, ser um agente de transformação na comunidade da qual a gente faz parte. Então, se você tem achado problema aí na tua igreja, na tua comunidade, você já se perguntou se tem sido parte da solução ou parte do problema aí na sua comunidade? Porque é muito fácil apontar defeito. É muito fácil dizer que o líder não é bom. É muito fácil dizer que o pastor errou. Mas você tem sido parte da solução do problema ou você tem sido o problema na sua comunidade? Pense, reflita e mude a partir daquilo que a palavra do Senhor está ensinando para você. Subtópico de número 3, Paulo identifica a fonte de suas informações. Perceba que Paulo deixa claro
que a informação que ele recebeu dessas dissensões, dessas divisões, desses problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto, essas informações vieram da parte da família de Cloe. E aqui é importante nós ressaltarmos isso. Aquela família, e alguns historiadores deixam claro que era uma família importante naquela comunidade dos coríntios, escreveram para Paulo por confiar em Paulo, por respeitar Paulo, por acreditar que Paulo poderia trazer uma palavra de transformação. Eles expuseram o problema interno da igreja, para que esse problema fosse tratado. Aqui fica claro que não era uma questão de fofoca, que não era uma questão de tentar derrubar outros irmãos. O objetivo aqui era que houvesse unidade naquela igreja. Então precisamos aprender. Quantas vezes nós vemos problemas acontecerem dentro da igreja e nós não tomamos uma atitude, nós somos omissos. Querido, precisamos acabar com a omissão dentro de nossas igrejas. Qual a postura correta de um cristão? Viu algum problema? Viu alguma situação que você considera que não está nos padrões da igreja? Você deve procurar a tua liderança. Se você faz parte de um ministério de jovens, homens, mulheres, círculo de oração, obreiros, procura a tua liderança. Conversa com a tua liderança, expõe aquela situação ou procura os pastores da tua igreja para expor aquele problema, para que haja tratamento. Muitas vezes, querido, e acredite, eu sou pastor e sei do que estou falando, muitas vezes coisas não chegam ao conhecimento dos pastores. Quando os pastores ficam sabendo, muitas vezes já é tarde demais. Então, se você sabe de algo que pode estar atrapalhando o bom andamento da igreja, da unidade, da comunhão, atrapalhando o crescimento da igreja, procure a sua liderança, procure os seus pastores e, de preferência, leve testemunhas, sabe? Isso é muito importante. Há princípios que não devem ser quebrados. Quando nós vamos falar acerca de problemas, situações, é sempre bom nós estarmos acompanhados, para que não haja fofoca, para que não haja disse e me disse. Outro princípio que você precisa aprender é que você não deve falar de alguém. Perceba que eu pedi para você falar de algum problema, de alguma situação, e não de alguém. Você não fala de alguém, você fala para alguém. Se você percebeu que algum irmão cometeu alguma situação que desagrada ao Senhor, em nome de Jesus, quero te ensinar. Procure esse irmão, abra o coração para ele, para ela e fale com sinceridade. Não fale nas costas do teu irmão, não fale nas costas do teu pastor, não procure a tua liderança para derrubar um outro irmão. Sempre fale para a pessoa e não da pessoa. Você não quer falar sozinho, quer falar com a tua liderança? Tudo bem, você vai à tua liderança e diz, eu gostaria que você chamasse uma pessoa aqui para nós conversarmos juntos, e conversem com pessoas adultas, com crentes maduros e resolvam problemas. Queridos, precisamos resolver problemas. Nós não podemos fingir que o problema não aconteceu. Nós não podemos fingir que está tudo bem. Problemas precisam ser tratados, porque feridas não tratadas continuam a cheirar mal. Então, feridas precisam ser limpas, purificadas, tratadas. E isso só se consegue por meio de pastoreio, por meio de tratamento dos problemas. Quantos problemas dentro de nossas igrejas poderiam ser evitados se fossem tratados, se tivessem tido tratamento a tempo? Então, seja parte da solução, seja parte, contribua, procure a pessoa, seja boca de Deus, seja resposta de oração, e eu tenho a certeza absoluta que a unidade vai reinar em sua comunidade. Pense comigo, você tem fugido das contendas e confusões entre os irmãos, ou você tem tentado alimentar tal atitude? Precisamos desejar e fazer a nossa parte para que haja a unidade da igreja. Não esqueça, seja parte da solução e não parte do problema.
Tópico de número 2, o partidarismo na igreja. Subtópico 1, o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A igreja de Corinto nos deu um bom exemplo de como não tratar opiniões diferentes da nossa. E esse é um tema que está muito em voga, está muito atual. Nós precisamos, querido, refletir a respeito disso. As pessoas nos dias de hoje não sabem mais ouvir opiniões diferentes das suas. As pessoas estão presas no seu próprio mundo, naquilo que nós chamamos de sua bolha. A pessoa só ouve, só respeita opiniões que são favoráveis, que compartilham com a mesma ideia que a sua. E nós precisamos entender, queridos, que nós fazemos parte de um corpo diversificado. Deus nos ensina a termos unidade em meio à diversidade. Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas com qualidades diferentes, com defeitos diferentes, com personalidades diferentes, com histórias diferentes. Então é natural que haja opiniões diferentes, querido, haja formas de pensar diferentes e nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos entender que o principal é Cristo. Cristo é o centro da nossa igreja. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é o centro da minha comunidade. Mas não necessariamente o meu irmão precisa pensar exatamente igual a mim. Não necessariamente o meu irmão e a minha irmã precisa agir da maneira que eu ajo. Um dos erros que a gente comete é projetar no outro quem a gente é. Outro erro que a gente comete é projetar no outro as nossas frustrações e expectativas. Então nós não podemos fazer isso, precisamos respeitar as diferenças e conviver com elas. Não estou falando de pecado, não estou falando de erro. Pecado e erro precisam ser tratados. O que eu estou falando é de opiniões diferentes. Por exemplo, quando falamos de liturgia de igreja, há irmãos que gostam de bater palmas, há irmãos que gostam de glorificar a Deus, há irmãos que gostam de levantar as mãos, saltar, há irmãos que demonstram assim o seu louvor e gratidão ao Senhor. No entanto, nem todos os irmãos se sentem à vontade em adorar a Deus dessa maneira. Alguns irmãos são mais contidos, outros gostam de estarem compenetrados na presença do Senhor, choram, mas estão ali calmamente nos seus lugares. Quem está certo? Todos estão certos. Quem está errado? Nesse caso, ninguém está errado, porque cada um está adorando ao Senhor. E é o que importa, o Senhor ser o centro da nossa vida. Muitas vezes nós perdemos muito tempo com diferenças que não nos levam a nada. Por exemplo, no meio teológico nós temos a eterna briga entre calvinista e arminiano. Meus irmãos, há mais coisas que nos unem do que o que nos separam. É importante perceber que não há um sistema teológico perfeito. Perfeito é o Senhor. E quando chegar lá na glória, nós vamos compreender absolutamente tudo. E esse problema estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles não sabiam lidar com as diferenças. E quando alguém não concordava com ele, não concordava com ela, não fazia parte do seu grupo. Ou seja, não, você pensa diferente, você é de outro grupo. Você pensa diferente, você faz parte de outro grupo. E isso estava causando um verdadeiro racha na igreja. E quando nós lembramos de uma das últimas orações que Jesus fez, a oração sacerdotal, registrada em João, capítulo de número 17, o Senhor fala para que nós sejamos um. O Senhor Jesus, o desejo, o ensino, a vontade do Senhor Jesus é que a igreja tenha unidade. E é importante nós preservarmos, buscarmos isso, lutarmos pela unidade em nossa igreja. Subtópico de número 2, a formação de grupos rivais. Como resultado desse racha, dessa divisão no meio da igreja de Corinto, começou a surgir grupinhos, dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E é importante notar aqui que eles estavam baseando-se
no sentido de que eles estariam corretos e os outros não. Não é no sentido de estamos juntos caminhando sob a liderança de Paulo, estamos juntos caminhando sob a liderança de Pedro. Não, era no sentido de dizer assim, os seguidores de Paulo é que estão certos, os de Pedro estão errados. Não, mas eu não quero saber nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu sou seguidor de Jesus e eu estou acima de todos vocês. Perceba como é um problema muito sério, é um problema muito grave que estava acontecendo ali naquela igreja. O foco principal, a glorificação de Cristo, a propagação do verdadeiro evangelho, estava sendo deixado de lado por causa de opiniões contrárias, por causa de uma não unidade naquela igreja. E é interessante notar que em nenhum momento Paulo, Pedro ou Apolo, nós temos o registro de que eles tenham em algum momento chamado para si uma liderança, chamado para si uma questão de fazer seguidores para si mesmos. Não, eles sempre apontavam, pregavam e ensinavam que deveríamos todos seguir a Jesus Cristo. Portanto, este não era um comportamento cristão. O próprio Paulo em nenhum momento falou, eu fico do lado dos que estão de Paulo, esses sim estão certos. Não, ele condenou a todos igualmente, inclusive aqueles que diziam ser seguidores de Paulo. Precisamos combater as divisões dentro da igreja. Muitas vezes acontece o seguinte problema na igreja, na programação. Olha só, hoje é culto de jovem, portanto, os homens não vão, as senhoras não vão, o ciclo de oração não vão dar apoio. Hoje é uma programação das mulheres, os jovens não vão, os homens não vão dar apoio, não tem toda uma unidade ali naquela igreja. Querido, nós precisamos acabar com isso. A grande maioria das igrejas espalhadas por todo o Brasil possuem no máximo 200 membros. Nós estamos falando na grande maioria das igrejas, esmagadora. E como é que nós podemos ter em uma igreja deste tamanho, tamanhas divisões assim? Isso é programação de fulano, se fulano estiver na frente eu não participo, se ciclano estiver na frente eu não participo, se eu não estiver na frente eu não participo. Participe, querido, prestigie a programação da sua igreja. Alguém está sofrendo, alguém está pagando um preço para que tudo aquilo aconteça. Então o mínimo que você pode fazer é participar, é apoiar, dê o seu apoio, participe das programações da sua igreja, apoie, honre o seu pastor, honre a sua liderança, dê valor para a sua comunidade. Querido, isso é maravilhoso, vermos uma igreja unida, uma igreja junto, caminhando de mãos dadas até a pátria celestial. Subtópico de número 3, os tipos de grupos rivais. Paulo não descreve qual seria a característica de um grupo ou de outro que estavam surgindo ali na igreja de Corinto. Mas uma coisa nós precisamos deixar claro, é que o partidarismo é inimigo da unidade. Mas nós podemos inferir pela escrita paulina qual seria a questão da composição ali daqueles grupos. Perceba só, Paulo inaugurou aquela igreja. Nós já contamos aqui como tudo aconteceu dentro das viagens de Paulo. Paulo, então, foi aquele que inaugurou, foi aquele que abriu, começou aqueles trabalhos. Então, os seguidores de Paulo eram aqueles mais antigos naquela igreja, principalmente os gentios. Tinha os seguidores de Apolo. Apolo é identificado na história do cristianismo como alguém de eloquência, como alguém com uma pregação poderosa, como alguém que com certeza tinha carisma e que envolvia muita gente. Então ele começou a ter adeptos, pessoas que começaram a verdadeiramente idolatrá-lo, de segui-lo seriamente, porque ele tinha uma poderosa pregação. Os que se diziam seguidores de Pedro eram aqueles fariseus, seguidores da lei, judeus realmente conservadores no sentido de costumes e rituais referentes à velha aliança. E tinham também aqueles que se denominavam seguidores de Jesus. Infelizmente, eram aqueles que se achavam superiores a todos os outros. Então, na verdade, estava todo mundo cometendo um grande erro. A unidade não estava acontecendo e o nome do Senhor não estava sendo glorificado. Pense uma coisa,
Todo partidarismo é prejudicial para a saúde e o crescimento da igreja. A unidade fraternal é agradável ao Senhor e gera crescimento para a igreja. Eu quero deixar um desafio que, na verdade, é um pedido para você. Eu quero que você exerça a honra, exerça o carinho neste momento. Eu quero que você crie aí uma postagem na sua rede social, no Facebook, no Instagram, somente dizendo assim: eu quero honrar a minha liderança. Marque seu líder, marque o seu pastor, marque aquela pessoa que te abençoa e você fale assim para ele e para ela: conte comigo, estamos juntos, em Cristo nós somos um. Vamos aceitar esse desafio? Marque aí a sua liderança, marque aí o seu pastor e diga: estamos juntos em unidade, vamos juntos para o céu, em Cristo nós somos um. Tópico de número 3, as divisões e seus perigos. Subtópico 1, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Perceba que os irmãos da igreja de Corinto, quando começaram a criar grupos ali, dividindo a igreja, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, na verdade eles estavam dividindo a glória do Senhor, dividindo os méritos do Senhor. Perceba, nós fomos salvos, justificados pelo mérito único e exclusivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas obras, Ele vê as obras de Jesus Cristo, o servo sofredor lá de Isaías 53, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Então perceba claramente o perigo, porque nesse momento, me parece, pela escrita de Paulo, por aquilo que os comentaristas afirmam, é que os irmãos estavam dando valor a quem havia pregado a palavra, a quem havia discipulado e a quem havia batizado os irmãos em água. E, na verdade, eles estavam cometendo o pecado da idolatria. Cuidado, querido, com a idolatria de homens. É natural você se identificar com alguém. É natural você se identificar com um pregador. É natural você ter mais intimidade com certas pessoas do que com outras. E perceba, isso não é errado. É natural. Como nós falamos, a igreja há pessoas diferentes, qualidades, defeitos, costumes e gostos diferentes. Portanto, as pessoas vão se aproximar de alguns com maior intimidade e de outras não. Isso não quer dizer que você está quebrando a unidade. Não. Veja bem, a unidade enquanto propósito, enquanto caminhar, enquanto apoiar a obra do Senhor. Outra coisa é uma pessoa que, além de irmão em Cristo, vai ser um grande amigo, que vai à minha casa, que vai almoçar comigo, vai jantar comigo. Nem todo mundo você vai ter essa intimidade, nem todo mundo você vai ter até a oportunidade. Então é natural que você tenha mais amizade com um do que com outro, mas não quer dizer que o outro não seja seu irmão, que você não esteja caminhando junto. O que não pode haver é o seguinte: já que esse aqui não é meu amigo, eu não vou apoiar o trabalho dele. Você compreende a diferença? Pelo contrário, nós vamos apoiar de maneira igual, porque não é para a pessoa, é para Jesus Cristo. Se é obra do Senhor, eu vou apoiar. Eu não gosto desse líder enquanto pessoa, mas ele está fazendo um trabalho na direção de Deus, então eu vou apoiar esse trabalho, querido. Precisamos entender que, em última instância, o nome do Senhor precisa ser glorificado. É o Senhor que tem que ter os méritos. Tanto é que Paulo questiona os irmãos: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Tudo o que interessa é Cristo. Então as minhas paixões, as minhas predileções pessoais não podem interferir no trabalho, no reino de Deus. O objetivo é proclamar as boas novas por todo mundo, e você vai fazer, mesmo com aquele irmão que você não tem muita intimidade, mas é teu irmão em Cristo, estamos juntos em um mesmo propósito. Subtópico número 2, o perigo de ser um narcisista. E é interessante que nós estamos em uma era de narcisismo puro, era das redes sociais. Ninguém posta uma foto feia. E perigo ainda maior é quando as pessoas se viciam naqueles filtros, hein? Olha Deus falando aí com você, hein? Você nem quer mais a sua real autoimagem.
Você só consegue se visualizar por meio de um filtro. A foto tem que ser melhor que a outra, a tua adoração tem que ser maravilhosa, o teu louvor tem que ser perfeito, a tua pregação tem que ser impecável. Mas por que isso? Se é para o nome do Senhor ser glorificado, amém, glórias a Deus. No entanto, nós precisamos questionar: será que o nosso objetivo real é glorificar o nome do Senhor, ou receber aplausos, ou estar inflando o meu próprio ego e a minha vaidade? Precisamos cuidar disso, sabe? E a vaidade é algo muito preocupante, é muito atual e todos nós precisamos nos cuidar. Todos nós temos um pouco de vaidade, todos nós podemos pecar em uma medida ou em outra com relação a esse aspecto, porque está na natureza do homem e por isso precisamos de policiamento, precisamos atentar para esse cuidado. Paulo nos dá um exemplo e diz claramente assim, e é até estranho ouvir: dou graças a Deus porque não batizei muitos de vocês. Aí você pensa assim, né? Quantas vezes nós vemos certos pregadores, certos pastores baterem no peito e dizer: eu batizei todos vocês, eu batizei milhares, eu abri igrejas, eu fiz isso, eu. E o eu não sai da boca das pessoas. No entanto, Paulo diz: ainda bem que eu não batizei, porque senão vocês estariam dizendo que são meus seguidores e vocês devem ser seguidores de Jesus Cristo. Paulo não queria controlar as pessoas, ele sabia que cuidava do rebanho que não era dele, e nós precisamos ter essa consciência. Nós não fazemos seguidores para nós fazemos seguidores para Jesus. Nós não ensinamos ovelhas para serem catequizadas por nós, serem rotuladas por nós e serem controladas por nós. Não, pelo contrário, a gente discipula, a gente ensina para que as pessoas cresçam, andem com as suas próprias pernas, discipulem outras pessoas e que glorifiquem o nome do Senhor. Então, está na hora de você declarar a independência da sua fé, hein? Tem muita gente vivendo pela experiência dos outros e vivendo pela fé dos outros. Declare a independência da sua fé. Tenha a sua própria experiência com Deus. Conheça a palavra e não aceite ser controlado por homem nenhum. O nosso general, o nosso comandante, o nosso líder, o nosso rei, o nosso pastor é Jesus Cristo. Subtópico de número 3, o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Mais uma vez a vaidade, e aqui aliado ao poder e à riqueza. Muitos hoje, infelizmente, vão em busca de pregar o evangelho, de falar de Deus, de louvar ao Senhor por conta de dinheiro, por conta de fama, por conta de poder. Eu sempre lembro das palavras do homem de Deus chamado João Batista. Ele falou: o que importa é que ele cresça e eu diminua, porque quanto mais ele crescer, o nome do Senhor será glorificado. O plano de Deus, o reino de Deus será estabelecido aqui na terra. A nossa missão para o reino é muito preciosa, é muito valiosa, sabe? Não se deixe levar por likes, não se deixe levar por curtidas, não se deixe levar por views, sabe? Eu sempre comento com alguns irmãos que se eu quisesse ter muitos seguidores aqui, muitos inscritos no canal, era só começar a inventar algumas coisas que as pessoas gostam de ouvir aqui. Falar de fofocas, falar de coisas que agradam, massagear ego de muitas pessoas. No entanto, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para falar do seu evangelho, para falar da palavra, para ensinar as escrituras com simplicidade, para que pessoas possam amar a palavra de Deus e serem independentes. O meu maior desejo é que você seja independente, ande com as suas próprias pernas, conheça a palavra, tenha autoridade em Deus para levar adiante o reino de Deus que Ele confiou a mim e a você. A pregação do evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador e nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. É uma honra pregar a palavra de Deus, o evangelho transformador. Então, se orgulho disso, bata no peito e diga: eu prego a palavra do meu Senhor, eu ensino a palavra do meu Senhor,
eu amo a palavra do meu Senhor. Pense uma coisa, você ama a sua igreja como Paulo amava a igreja em Corinto? Precisamos seguir o modelo de Cristo e amar as pessoas e não viver em busca de recompensas pessoais ou de reconhecimento de homens. Querido, que palavra abençoada, em que ensinos Paulo deixa para mim e para você. Eu quero terminar com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeira, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão da igreja. Segundo, alguns membros valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Terceira coisa para você guardar em seu coração, esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Que as divisões não façam mais parte da nossa rotina, da nossa comunidade e da nossa igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tivemos de falar da Tua palavra aqui neste canal. Obrigado por esse irmão que ficou conosco até agora. Abençoa ele, guarda, livra de todo mal. Essa irmã que está conosco também, Pai, abençoa da mesma maneira. Continua conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós, edifica a nossa vida para que possamos frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, glórias damos ao nome do Senhor. Muito obrigado a você que ficou conosco até este momento. Deixa um like abençoado, deixa um comentário para nós, manda esse link para alguém. Você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus. Deus continue cuidando da tua vida, querido. Deus cuide da tua casa, da tua família. Deus traga saúde para o teu lar e que boas notícias invadam a tua vida em nome de Jesus. Continue, persevere e não esqueça, ame a palavra de Deus.